Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom. Aleluia. Você pode ainda render um pouco de gratidão ao Senhor. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui para celebrar a vida. Amém. Você está vivo? Eu sei que você está vivo, você está aqui. Amém. Mas há uma vida em nós, que é a vida de Deus, que nós devemos celebrar a cada dia. Não o simples fato de termos acordado, não o simples fato de nós estarmos vivos no sentido natural, né, de ter um espírito no corpo, mas a vida específica de Deus que habita em nós. Esse é um motivo de nós nos alegrarmos, também de nós celebrarmos, erguermos a nossa voz. Então levanta as suas mãos, renda graças por essa vida. Você tem a vida de Deus. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida abundante, Senhor, e nós queremos te louvar e agradecer. Queremos celebrar a vida, não simplesmente o fato de nós estarmos respirando, Senhor, mas o fato que o Senhor nos deu vida, nos deu a tua própria vida, e essa vida está em nós. E nessa manhã, Pai, nós nos alegramos em Ti. Aleluia, nós podemos exaltar o Teu nome, celebrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, Senhor, porque estamos com a Tua vida em nós, habitando em nós, independentemente das circunstâncias, independentemente de tudo que lá fora falem, independentemente do que as coisas desse mundo estejam caminhando para a perdição, nós temos a Tua vida, Pai. Aleluia, aleluia, e nós queremos celebrar a vida, aleluia. Não são as coisas que nos alegram, não é o fato de termos posse, não é o fato, Pai, de estarmos com sentimentos bons, mas é a convicção, Senhor, de termos a vida eterna, a vida que veio do céu. Aleluia, e vamos celebrar essa aliança poderosa nessa manhã, Pai amado, da Santa Ceia. Aleluia, isso também, Pai, alegra o nosso coração, porque o Senhor fez uma aliança para nos beneficiar. Aleluia, do sangue de Jesus. Aleluia, com a vida de Jesus, com a morte de Jesus, nós somos afetados de uma forma tal, aleluia, que podemos desfrutar da eternidade, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar um assunto que subiu no meu coração hoje pela manhã. Amém? E, na verdade, eu estava com tudo certo para dar continuidade àquela sequência de ministrações que eu vinha fazendo, né? Falando sobre os inimigos da igreja. Está mexendo aqui no meu? É? Eu acho que só estava um pouco alto. Mas agora não está mais não. Mexeu aí. Aí baixou. Mexeu em outras coisas. Aleluia. Bota um pouquinho mais de agudo. Só um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. Acho que já ficou bom. Agora já voltei. Né? Aleluia. Melhorou? Melhorou aí? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Deus é bom. Então, eu estava com tudo pronto para dar continuidade a uma sequência que eu estou fazendo. Mas aí eu me acordei hoje com um versículo no meu coração. Muito forte no meu coração. Que é João capítulo 6, e versículo 63. E eu comecei a meditar sobre isso. Pensando, por que esse versículo está no meu coração? E de fato, o Senhor começou a abrir meus olhos para algumas coisas. Eu vou falar sobre cura divina. Amém? A partir desse versículo, a partir desse versículo. Então,
tem muita gente que está chegando aqui na igreja agora, muitas pessoas nos visitando, muitas pessoas novas, né? Apesar que esse assunto ele é para ser falado, né, de forma recorrente na igreja, porque nós estamos nesse mundo, estamos sempre batalhando pela fé, não é? Estamos sempre tendo que crer para nos mantermos saudáveis e é não somente por causa das pessoas novas, mas também por isso, amém? Mas as pessoas que estão chegando, e nós temos tido muita gente nova, ainda não conhecem bem a nossa visão, não conhecem completamente a nossa visão, muitos não fizeram o rema, então eles não sabem como nós cremos acerca de cura, né? E também ainda não aprenderam alguma coisa, talvez de um modo diferente, sobre cura divina, não é? E eu decidi falar sobre isso aqui, né? Sobre esse assunto, e deixar a continuidade lá da trilogia lá dos inimigos da igreja. Talvez à noite, não sei, eu fale, talvez em outro momento. Ok? Você abriu? Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, vos tenho dito, vos disse, depende da Bíblia, vai estar um pouco diferente. Nós estamos como aí? Está colocando, não? 6,63. As palavras que eu vos tenho dito, que eu vos disse, que eu vos digo, depende da Bíblia, vai estar um pouco diferente. Essa aqui vos tenho dito, muito boa. No original, Jesus falou: as palavras que eu vos digo, né, são espírito e vida. Amém? Então, eu não sei como você crê nesse assunto, como você tem aprendido sobre esse assunto, né? Mas eu preciso ensinar algumas coisas nesses tempos para a igreja. Então, eu não sei como você entendia esse versículo, eu passei muito tempo entendendo esse versículo, porque aí diz: a carne para nada aproveita. Quase todas as Bíblias falam dessa maneira. A carne para nada aproveita. E o que é que nós pensamos? Eu, pelo menos, pensava assim: bom, não tem jeito, a carne não aproveita para nada mesmo, então vai ter doença nela, vai ter coisa nela, né? Não adianta a gente se esforçar, porque a carne não aproveita nada, só o que aproveita é coisa espiritual, só o que aproveita é o Espírito, não é verdade? Mas a palavra, aqui no original, ela não quer dizer que a carne não serve para nada, não. Não é assim, não serve para nada, como a gente diz aqui no Ceará, né? E não tem proveito algum. Não é isso. O que Jesus está fazendo aqui, ele está colocando em contraponto, né, as coisas espirituais e as coisas naturais, em primeiro lugar. E a palavra que ele usa aqui para dizer que a carne não aproveita, né, é a palavra opheilos, está aqui no grego, que é o verbo opheleo, e ele não significa não aproveita para nada, porque quando a gente pensa assim, fala assim, aquele leite que não serve mais para nada, o leite estragado, então não serve mais para nada, não é assim que a gente pensa? Uma coisa que não tem mais proveito, mas a palavra não quer dizer isso. Ela está dizendo aqui, a palavra quer dizer que a carne, o verbo opheleo, quer dizer, ela não vai produzir o seu benefício. Você está entendendo? O que Jesus está dizendo aqui, não é que a carne não aproveita, ele está contrapondo a questão do espiritual e a questão do natural. O homem é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Amém? O corpo do homem é natural, o espírito do homem é espiritual. Amém? Você entende isso? A alma do homem também é uma parte espiritual do homem. Mas, quero que você entenda bem isso, porque, por não entender plenamente isso, algumas pessoas perdem o proveito das coisas. Certo? Então,
quando a Bíblia diz que a carne não aproveita para nada, ele só está falando que a carne não vai fazer o bem para você. O que vai fazer o bem para você é o Espírito. Amém? Você está entendendo? Então, para você entender melhor, né, vamos dizer assim, o dinheiro, grana, né, ele é uma coisa natural. Amém? O dinheiro faz bem ou faz mal? Amém? Quem está aí? O dinheiro faz bem ou faz mal? Se não souber usar? Então, você está entendendo? Então, o fato de alguém pegar o dinheiro, corromper uma pessoa, comprar drogas, comprar armas para matar pessoas, o fato de alguém pegar dinheiro para se prostituir, enriquecer-se ilicitamente e tantas outras coisas, não quer dizer que o dinheiro é mau. Aleluia. Pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é mau. Não, aí é outro caso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que faz mal. Amém? Mas o dinheiro, ele não é mal em si mesmo. Quer ver? Pega o seu dinheiro, compre cestas básicas e mate a fome de pessoas. Amém? O dinheiro vai fazer bem. Use o seu dinheiro, use o dinheiro. O dinheiro na mão da pessoa certa vai fazer bem. Amém? Mas ele em si mesmo, não afeta nada. Ok? Vai depender de quem usa o dinheiro. E essa analogia que eu estou fazendo é para você entender isso. Aqui não está falando que a carne não vai aproveitar no sentido de não serve para fazer nada. Amém? Mas ele está dizendo que se você quer algum benefício, você precisa buscar no Espírito. Amém? Você entendeu? Então ele diz assim, o Espírito é que vivifica. É o Espírito que dá vida. Amém? Aleluia. Então, a carne, vamos dizer, o nosso corpo, a nossa estrutura natural, nesse sentido, e eu estou agora contrapondo o ser humano, não a todas as coisas espirituais, mas se aplica, e eu vou mostrar para você como se aplica, né? Então, as coisas espirituais em nós, o nosso espírito, a nossa alma, se contrapõe ao nosso corpo, amém? E o corpo, como ele não traz benefícios, nesse sentido, a nossa carne não traz benefícios para nós, ela sofre a ação, ela sofre a ação, é como o dinheiro não tem poder em si mesmo, mas ele sofre a ação de uma pessoa boa, sofre a ação de uma pessoa má. Amém? Afeta para o bem e afeta para o mal. Nós, no nosso corpo também, somos afetados ou pela estrutura natural das coisas. Amém? Qual é a estrutura natural desse mundo? É a situação atual desse mundo e natural. Amém? É que o mundo está se corrompendo a cada dia. É que o mundo jaz no maligno. É que o mundo está indo, de fato, de pior a pior. É que vão se multiplicar doenças, vão se multiplicar coisas ruins nessa terra. Amém? E o nosso corpo pode ser afetado por isso. Nosso corpo vai sofrer, amém? Afetação dessas circunstâncias. E aí algumas pessoas pensam, não, mas isso é natural. A carne não aproveita para nada. E então elas ficam passivas. Elas ficam aceitando tudo o que vem de fora. Amém? Ela aceita as circunstâncias, ela aceita as doenças, ela aceita, vamos dizer assim, as epidemias que passam. Não, nós somos seres humanos, nós somos naturais.
Doença não veio para dar em árvore, né? É assim que as pessoas justificam. Amém? Mas eu quero dizer para você que nós somos um espírito também. Um ser espiritual. De fato, nós somos esse ser espiritual. Nós não somos essa casa, de fato. Amém? Somos espírito. Somos espírito. Amém? E a partir das coisas espirituais, a partir do espírito, nós temos uma fonte. Então Jesus diz aqui: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Amém? Elas não são apenas espírito, mas elas são espírito e vida. E como eu entendo, né, Jesus falando isso? Elas são espírito, então elas estão no campo do espírito, no reino do espírito, na dimensão do espírito. As palavras dele, as minhas palavras, ele disse, são espírito. Amém? Então elas são eternas, porque o espiritual é eterno. Amém? O espiritual é eterno, o espiritual não passa. Amém? As coisas eternas são espirituais. Paulo disse, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E ele estava falando isso a respeito de andar por fé. Amém? Andar por fé, ele estava dizendo, é andar olhando para o espiritual, para o sobrenatural, olhando para as coisas que não se veem. Amém? A Bíblia toda vai fazer essa separação entre coisas naturais e coisas espirituais. E Jesus está dizendo aqui que as palavras dele são espírito. Então elas estão na dimensão sobrenatural, elas estão na dimensão do invisível, mas elas estão na dimensão das coisas que nunca passam, que nunca se acabam. Amém? Estão na dimensão das coisas que criam, das coisas que geram. As palavras de Jesus são espírito, e ele diz, e são vida. Amém? Então as palavras de Jesus também dão vida. Elas são vida. Amém? Então, seu corpo está vivo? Aleluia. Se você tem alguma dúvida, dê um beliscão aí em você, você vai perceber que o seu corpo tem vida. Amém? Você tem vida no seu corpo. E o que é a doença? Processo de morte. Aleluia. Você tem vida no corpo e a doença é um processo de morte. Toda doença é processo de morte. Amém? Qualquer doença. Não é, você pode dizer assim, não, mas é só uma gripe. Sim, mas aquele quadro está matando algumas defesas do seu corpo. É um vírus, é algo exterior que entrou no teu corpo e agora está matando a vida que está dentro de você. Você está entendendo? Qualquer doença é um processo de morte, porque ele está chegando no teu corpo, está afetando o que está normal, o que está vivo em você. Amém? Aleluia. O normal do ser humano, o nosso normal, o nosso corpo normal, funciona com vida. Amém? É até um mistério para a ciência como nós envelhecemos. Eles não entendem por que nós envelhecemos. Porque a produção, a troca de células novas, o rejuvenescimento, ou a renovação celular no corpo humano é tão forte que não era para a gente envelhecer. Não era. Naturalmente falando, pode olhar, pesquisar, você vai ver. Por causa do processo de vida que é tão forte. Mas nós sabemos por que o homem envelhece, né? Porque é que esse processo se deu. Sabemos que o pecado entrou no mundo
E esse processo que vai dar na nossa morte física não é simplesmente natural. Ele foi algo que entrou no mundo. Amém? Porque lá quando Adão pecou, foi que a morte entrou no mundo. Amém? A morte entrou no mundo, porque o homem não foi feito para morrer, ele não foi programado para a morte. Amém? O homem foi programado para a vida, mas quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 12 fala isso, né? Versículo 19 fala isso, que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Não tinha plano de morte em Deus. Não havia processo de morte em Deus. Deus é vida. Amém? E a morte entrou. Ainda está normal, tudo bem. É porque eu vi o pessoal olhando, pensei que tinha mudado alguma coisa. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Não foi Deus. A Bíblia chama a morte de inimiga. Amém? 1 Coríntios capítulo 15 diz que a morte é o último ou a última, e lá fala isso, inimigo a ser vencido. Amém? Então a morte é inimiga. Diga, a morte é inimiga. Amém? Deus não tinha plano de morte, só plano de vida. Amém? Então, quando a Bíblia diz que as palavras de Jesus, o próprio Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então essa palavra de Jesus dá vida. Ela gera vida, ela cria vida. Amém? Ela produz vida no nosso corpo. Eu estou falando isso sobre cura divina, isso aqui vai falar de muitas coisas. Mas eu quero que você veja nesse sentido, porque isso é real. Eu posso voltar aqui, por exemplo, para Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20, e você vai ver a mesma pessoa, amém? Falando, quem é essa pessoa que está falando? Jesus, amém? Jesus está falando, diz assim, filho meu, quem é filho aqui? Atenta para as minhas palavras, e as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida. Amém? Aleluia, são vida para quem as acha, e saúde para o seu corpo. Amém? Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar-se do teu coração, porque elas são vida. Jesus disse o quê? As minhas palavras, lá em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. E a mesma palavra que está lá, está aqui. Amém? Aleluia. São vida, são saúde. Dependendo da versão bíblica, você vai ver saúde para o teu corpo. Então veja que a mesma pessoa que disse, as minhas palavras são espírito e vida, ela também disse, as minhas palavras são vida e saúde. Dependendo da versão, vai ter essas duas coisas, porque vai ter esse sentido. Aleluia. Então, eu posso aplicar aquele versículo aqui, com certeza, porque é a mesma pessoa falando. Se ele está dizendo, eu tenho vida na minha palavra, e aqui ele está dizendo, eu tenho saúde na minha palavra, eu tenho vida na minha palavra, ele está dizendo, então, a mesma coisa. Amém? Então ele diz, como eu faço para que cura, para que vida se manifeste no meu corpo? Amém? Uma coisa que muita gente não sabe, eu acabei de falar aqui, não é? O nosso corpo, ele tem vida,
ele é todo, né, vivo, está em processo de vida, só entra em processo de morte por causa da doença e da condenação do pecado, certo? E a gente não toma remédio, o remédio que a gente toma, e não é errado tomar, é bom, o remédio que nós tomamos, eles não nos curam. Eu não sei se você sabia disso, mas remédio não cura. Remédio ataca a doença, e o nosso corpo se recupera. Você entende isso? Quando uma pessoa tem uma doença, toma um remédio, aquele remédio não é para curar o corpo, é para atacar a doença. Porque o inimigo, a inimiga é a doença. E aquele remédio vai lá, afeta o vírus, ou bactéria, ou uma deturpação que está acontecendo em alguma célula por causa de quebra de princípio de vida na célula. Amém? Sabia que um câncer é uma célula uma célula defeituosa, não perfeita. Você está entendendo? Doente, que está se propagando ali, está afetando aquela área saudável, está corroendo aquela área saudável. E quando nós tomamos remédio, o remédio natural do homem, ele afeta aquela coisa que está causando a doença, para que o corpo se recupere. Porque, naturalmente, nós temos vida. Amém? Aleluia. Aleluia. E o que Jesus está dizendo aqui, que as palavras dele são vida. Amém? Então, a vida gera vida. Amém? A vida da palavra de Deus gera vida nos nossos corpos. Aleluia. Então, o que ele diz aqui? Filho meu, atenta para as minhas palavras. E as minhas razões inclina os teus ouvidos. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque vão produzir vida, vão produzir saúde. Amém? Aleluia. Diferentemente do remédio, que ataca a morte, ataca a fonte da morte, a fonte da doença, e não é problema você usar remédio. Amém? A palavra de Deus, dentro de nós, existem várias maneiras de ser curado. Essa é uma das maneiras que eu estou falando, certo? Eu não estou falando de todas as maneiras, não. A gente pode falar aqui, ser curado pelo dom da cura. A gente pode ver aqui, ser curado pela fé na palavra, pela sua própria fé na palavra. E tem várias maneiras de ser curado. Você é curado pela unção coletiva, você é curado pela presença do Espírito Santo no ambiente. Várias maneiras de ser curado. Deus continua curando, Jesus continua curando, amém? E eu estou falando aqui apenas de um caminho de cura, que nós devemos manter vivo e operante na nossa vida. Amém? Então ele diz que para você ter esse efeito, o efeito de cura, de vida, de saúde no teu corpo, você precisa atentar para as palavras. Amém? Aleluia. Atentar. E a palavra, né, no original aqui do grego, ela tem o sentido de você reter, segurar mesmo. Você está entendendo? Pegar para você a palavra. Não pode ser a palavra que está em mim que vai afetar a tua vida, mas a palavra que está em você, que vai afetar a vida dentro de você. Amém? O dom de cura operando em mim pode afetar você. O dom de cura operando através de mim pode afetar você. Amém? Eu posso estar
unindo a minha fé com a sua, e afetar você e você ser curado. Mas nós não estamos falando disso. Amém? Abra sua mente. Porque vida da palavra afeta o teu corpo natural. Aleluia. Amém. Então ele está dizendo aqui, para você ter esse efeito na tua vida, atenta para as minhas palavras e as minhas razões. Amém? E as minhas razões. Inclina os teus ouvidos. Aleluia. É interessante porque ele não diz assim, atenta para as minhas palavras apenas. Amém? Palavras apenas, não apenas as minhas palavras, mas as minhas razões. Porque Deus tem motivos. E a palavra aqui para razões tem esse sentido. Amém? De uma coisa, de um argumento desenvolvido. A palavra logos, ela tem esse sentido, de um argumento que foi desenvolvido, uma razão, como a gente diz, fulano tem razão. Você está entendendo? Então ele não diz apenas, atenta para as minhas palavras. Aleluia. Você precisa atentar para as palavras. Você precisa confessar a palavra. Você precisa ter a palavra diante dos teus olhos. Amém? Você precisa entender a palavra. Estar cheio da palavra. Mas sabia que tem muita gente que tem a palavra, mas não tem as razões? Muita gente que se enche da palavra, mas os argumentos de Deus não estão plenamente entrando dentro da pessoa. Aleluia. Por isso que a gente vê muita gente aí que conhece a palavra, tem a palavra, né? Mas não se abre para as razões, os argumentos de Deus. Então houve o argumento do médico, houve o argumento do mundo natural, houve o argumento até do diabo. Amém? Mas ele está dizendo, inclina os teus ouvidos para os meus argumentos. Você precisa saber argumentar junto com Deus. Não argumentar contra Deus, mas argumentar em acordo com Deus. O que é um erro das pessoas é achar que porque Deus cura, eles podem ficar na passividade. Eu vou esperar Deus me curar. Mas não é assim na palavra, irmãos. Você não vai ver isso em lugar nenhum da palavra. Eu vou esperar Deus me curar. Não é assim. E muito pior, aqueles que esperam, se Deus quiser, Ele me cura. Porque nós temos dois tipos de pessoas que tratam com isso, né? Uns dizem, se Deus quiser, Ele me cura. E os outros dizem, eu sei que Deus quer. Vou esperar. E não é assim. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso. E eu posso mostrar para você aqui num monte de lugar. Amém? Mas, por exemplo, lembrando aqui rapidamente, eu posso mostrar para você, sem abrir a Bíblia, mas está lá em Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Espere para Deus curar. Está escrito assim? Não. Amém? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame, faça alguma coisa.
Amém? É o 5,17, eu acho. Se puder botar aí, eu não me lembro bem. Mas está bem pertinho do 17 ali. Se não for o 14, é o 17. Amém? 14. Está alguém entre vós doente? Ele diz, faça alguma coisa. Amém? Nesse caso, chame os presbíteros da igreja e faça a oração. Amém? Aleluia. Tem que fazer alguma coisa. Está alguém doente? Faça isso. E unja com óleo em nome do Senhor. E a Bíblia diz, e a oração da fé salvará o enfermo. E talvez o Senhor levante ele, talvez o Senhor cure, talvez aconteça. Não, irmãos. O Senhor levantará. Amém? Aleluia. E se o cabo tiver pecado, o pecado ainda é perdoado. Aleluia. Não. Pode ser, né, que ele... Esse cara aí está nos caminhos errados. Os caminhos errados trazem a doença, sim. E Provérbios, continuando, depois dele dizer, atenta para as minhas, né, palavras, os meus argumentos, e eu quero ficar nos argumentos ainda, mas aqui ele diz assim, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para quem os acha, e são saúde para o seu corpo. Amém? Aleluia, são saúde para o seu corpo. E ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então ele diz, desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Então ele está falando para você preservar a saúde. Esse restante aí é preservação. Porque caminhos tortuosos vão dar doença. Mas ele está dizendo aqui, mesmo que a doença, e doença não vem só por causa dos caminhos tortuosos. Amém? Mas, vem. Então, ele está dizendo assim, se ele tiver cometido pecado, será perdoado. Lá em Tiago. Se ele tiver cometido pecado, será perdoado. Será que é a vontade de Deus curar, irmãos? Amém? Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar na passividade, achando que, bom, Deus cura se for a vontade dele. Não. Aprenda os argumentos de Deus. Fale, se deixe convencer por Deus, se deixe ser persuadido por Deus que Ele tem argumentos para você ser curado. Amém? E qual é o maior argumento de Deus para a sua cura? Verdadeiramente, Ele levou sobre si. Não tem argumento mais forte do que esse. Amém? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. E pelas suas pisaduras, fomos curados. Aleluia! Pelas suas pisaduras, fomos curados. Então, Deus tem argumentos. Ele não tem apenas a palavra, mas ele tem argumentos. Agora, o mundo, o diabo, a doença vão falar contra Deus. E você precisa saber argumentar com Deus contra a doença. Você não pode ficar na passiva. Você não pode ficar apenas declarando a palavra sem que os argumentos estejam colocados no teu coração. Sem que você saiba dialogar, porque o diabo vai dizer uma coisa, a doença vai dizer uma coisa, você diz outra, o diabo diz outra. E você precisa ter argumentos mais fortes, argumentando junto com Deus. Amém? Aleluia. Então nós não podemos ficar na passividade. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4.
E nós vamos ver aqui o caso de Abraão, que é um exemplo para nós. Amém? Que não fala exatamente sobre uma doença. Amém? Não fala exatamente sobre uma doença, mas fala sobre vida no corpo e morte no corpo. Amém? Vocês estão entendendo? Aleluia. Romanos 4:17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos da vida. Amém? Deus produz vida. Amém. Aleluia. E chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual, Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou, amém? Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Agora pensa comigo, aqui, nos argumentos de Deus, né? Pensa junto aqui comigo. Gente, Deus tinha uma promessa para Abraão. Amém. Deus tinha dito que ia fazer dele uma grande nação. Amém. Já tinha há algum tempo que Deus tinha falado isso para ele, no momento disso aqui. No momento que eu digo em que se concretizou. Que Paulo está falando, perante aquele no qual creu, onde essa fé afetou o corpo dele. Já tinha um tempo, mas Deus tinha prometido? Tinha. Certo? Você acha que Deus era poderoso para fazer o que ele tinha dito? Amém. Amém. Você acha que a Bíblia está mostrando que Abraão está numa posição passiva? Não, irmãos. Exatamente. A Bíblia diz que, embora ele tivesse a promessa de cura, porque tinha um processo de morte, amém, ele precisou atentar para a palavra de Deus e para os argumentos de Deus, e a Bíblia diz que ele não atentou para o corpo amortecido. Ora, alguns crentes estão assim, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não, ele precisou fazer algo. Ele precisou tirar o argumento do corpo dele fora. Ele venceu o argumento do próprio corpo. O corpo dele dizia o quê? Não vai rolar. Você está entendendo? O corpo dele dizia, não vai acontecer. O corpo dele dizia, já está amortecido. Ele olhava para Sara, Sara era estéril, já era um motivo. E o corpo de Sara falava. O corpo de Sara dizia, aqui não. Não adianta plantar semente nesse lugar morto. Você está entendendo? Não adianta plantar semente nessa terra seca. A terra aqui não produz. Então tinha argumentos ali. Mesmo assim tinha a palavra de Deus e os argumentos de Deus. Amém? Abraão não apenas esperou. Não foi apenas uma espera. Amém, irmãos? Não espera.
Não fica só esperando. Não pensa que, não, mas Deus, eu já entendi que Deus cura. Eu já creio que Deus cura, agora eu vou só esperar. Não fica só na espera. Amém? A Bíblia diz que Adão, em esperança, creu contra a esperança. Ele teve que crer contra alguma coisa. Aleluia. Você está entendendo? Você está crendo por alguma coisa. Abraão estava crendo por alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Abraão não creu apenas por uma coisa, ele teve que crer contra alguma coisa. Amém. Aleluia. Em esperança, ele creu contra a esperança. Às vezes a gente só está crendo por uma coisa, mas às vezes a gente tem que crer contra alguma coisa. Às vezes você tem que crer contra o diagnóstico. Contrário. Amém? Não estou dizendo para jogar fora, não é isso. Abraão tinha todos os diagnósticos estavam lá. Os sintomas estavam lá. Mas ele tinha a palavra que dá vida. Amém? E ele também tinha os argumentos. Aleluia. E ele tinha a fé. A fé é que abre para nós o reino do Espírito. Amém? É pela fé. O reino do Espírito só é acessado pela fé. Amém? Aleluia. É uma das coisas que as pessoas precisam entender mais fortemente. Ninguém acessa o reino do Espírito porque é crente há 30 anos. Amém? Você não acessa as coisas espirituais porque você se consagrou. Não, eu me consagrei 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu fiz muitas consagrações. Agora eu sou espiritual. Eu entro no reino do Espírito. Se você não tiver fé hoje, agora, não adianta. Por isso que o diabo quer tanto bombardear a tua fé. Por isso que o diabo quer tanto paralisar o teu crer. Amém? Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Abraão, em esperança, creu contra, ele cria que Deus ia fazer, mas ele teve que crer contra alguma coisa. E aí a Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé. Amém? E ele foi se fortalecendo na fé. Não foi simplesmente o fato de Deus ter falado algo, irmãos. Você acha que Abraão não lembrava o que Deus tinha dito para ele? Oh, aleluia. Ei, irmão, do fato de você saber da promessa, não quer dizer que você vai desfrutar. O fato de você ter a informação, o fato de Deus te dar uma informação do teu futuro, não quer dizer que você vai desfrutar disso no teu futuro. Amém? Não vamos ser místicos religiosos. Não, Deus falou, está falado. Olha o processo, exemplo para nós. O processo que é um exemplo. Abraão é o pai dos que creem. E é interessante porque as pessoas dizem, não, eu estou crendo, mas não é só crer, é crer como Abraão. A Bíblia diz, irmão, lá em Gálatas capítulo 3, que nós temos que crer como Abraão creu. Aqui também diz que temos que crer como Abraão creu. Não é simplesmente crer, mas tem um modo de crer. Existe um modo da fé operar na nossa vida. Não é simplesmente ter fé, uma fé genérica. Não é porque você aceitou Jesus que coisas vão acontecer na tua vida assim, de graça, do nada. Não é por você ter promessa que as coisas vão acontecer. Amém. Abraão tinha palavra. Amém. Abraão tinha uma promessa: vou fazer de você uma grande nação. Amém?
É impressionante como crentes da nova aliança não sabem se mover com a palavra, com as promessas, porque ficaram místicos, fizeram uma misturada religiosa e saem da palavra, saem do trilho. Irmãos, o trilho é a palavra. Amém? Então a Bíblia diz aqui que Abraão tinha uma promessa, mas teve que crer contra alguma coisa, mesmo tendo a promessa. Depois, ele teve que se fortalecer na fé. Aleluia. Ele teve que se fortalecer na fé para aquilo acontecer. Então ele tinha um alvo, e aquele alvo, olha, ele sabia que aquilo que Deus tinha falado, ele não iria alcançar se não se fortalecesse na fé. Aleluia. Então ele tinha vamos dizer, um peso para levantar. E ele sabia, não, com a fé que eu tenho, agora, ainda não. Mas ele foi malhar. Você está entendendo? Ele foi malhar a fé dele. Porque ele diz assim, e Abraão se fortaleceu na fé. Amém? Aleluia. Ele não enfraqueceu. Amém? Aleluia. Sabe, tem crente, é assim, irmão, vou dizer para você qual é o processo. O processo é o seguinte, promessas todos nós temos, palavra todos nós temos. A Bíblia está cheia, está lá, você pode abrir e fala de você. Amém? Aleluia. Não é porque você teve a informação, viu, que aquilo vai acontecer. Primeiro você tem que ter revelação. Deus tem que falar com você pessoalmente. Na palavra, não aparecer. Mas a palavra tem que ser tua. Você tem que ter a palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras. E as minhas razões inclinam os teus ouvidos. Guarda bem no íntimo do teu coração. Amém? Aleluia. Então a palavra é tua, a promessa é tua. Tu se apoderou daquela promessa. Amém? Agora, você precisa fortalecer a sua fé. Começar o processo de ficar mais convicto disso. E é interessante porque muitos crentes, quando o tempo passa, eles vão enfraquecendo. Ah, já tem tanto tempo e essa promessa não se cumpre. Eu acho que, entendeu? Eu acho que, será que, começa a entrar dúvida. Mas aqui diz, Abraão não enfraqueceu. Antes se fortaleceu, ele edificou em cima, ele colocou coisas a mais na fé dele. Aleluia. Amém. Não olhou para as circunstâncias. Atentar para as circunstâncias pode tirar a tua fé, pode enfraquecer a tua fé. Elas vão pegar pesado muitas vezes, vai ser muito pesado a força da circunstância, vai. Você imagina, aquela circunstância de Sara ser estéril, quase 100 anos, quantos anos de esterilidade, falando para Abraão, dizendo, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, e Abraão, vai acontecer. O ventre dizia, não plante semente aqui, não adianta. A Sara chegou até a dizer assim, planta semente em outro canto. E ele plantou, né? Vocês viram o que deu. Mas, vamos lá, vamos tirar isso de parte. O ventre dela dizia, não planta aqui, Abraão, não nasce. Não planta que não nasce. E Abraão dizia, eu vou plantar e vai nascer.
Eu vou plantar e vou colher. Eu vou plantar e vou colher. Todo dia, eu acredito que sempre Abraão estava dizendo, vai acontecer. As pessoas pensam que é glória a Deus, né? Glória a Deus. Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Aí diz, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, estou forte na fé. Não é isso. Amém? Abraão se fortalecia na fé. E isto, o fato dele fazer isso, dava glória para Deus. Amém? Então ele ia se fortalecendo na fé a cada dia. Vai acontecer. Não foi hoje não, mas é porque realmente amanhã eu vou estar mais forte. Amanhã eu estarei mais forte. Você vai ver. Não foi hoje, mas é porque essa força de hoje não deu. Mas amanhã a minha força vai estar mais forte. Amém? A minha força vai estar maior amanhã. Ei, irmãos, como é que você está vendo a situação? Você está achando que amanhã você vai estar mais fraco? Está dizendo que amanhã vai estar mais fraco? Não! Você precisa dizer, amanhã eu estarei mais forte. Olha para a circunstância. Olha para essa doença e diga, amanhã você para, porque amanhã eu vou estar mais forte. Você está entendendo? Eu estou dizendo isso meia-noite. Entendeu? Não foi hoje. Pode não ter sido manifesto hoje, mas amanhã eu estou mais forte. E Abraão, a cada dia que passava, ele dizia, eu vou plantar e eu vou colher, eu vou ter um filho, vai ser de Sara. Aleluia, amém, aleluia, irmãos, entenda isso. Pega os argumentos de Deus da palavra, pega a palavra, pega os argumentos de Deus. Você não foi criado para ter doença. Nós não fomos criados para ter doença. Doença é uma invasão. Doença é uma deturpação das coisas que Deus criou. Aleluia. Faça tudo o que você puder. Vá no médico. Se tiver que fazer cirurgia, pode fazer. Não tem problema nenhum. Mas creia na palavra. Creia na palavra. Amém? Eu não estou dizendo que você não vai crer para não ter cirurgia. Não é isso não. Amém? Você pode crer e não passar por uma cirurgia. Amém? Você pode crer e ser livre de todo mal. Mas se no teu processo tiver que tomar um remédio, isso não é pecado, nem é errado e nem enfraquece a tua fé. Amém? Toma e crê que vai ser curado. E derrota aquela doença, porque a doença é que está errada. O remédio é bom. Amém? Agora, nós não fomos criados para ser escravos de remédio. Não fomos. O remédio é uma ajuda. Não fomos criados para ser escravos de remédio. Aleluia. Podemos até usar o remédio enquanto nos fortalecemos na fé. Enquanto a nossa fé está aumentando. A nossa fé está aumentando. Aleluia. Não, irmão, não olha para aquele remédio e diz, essa é a minha salvação. Não, olha para a palavra é a minha salvação. Esse é o meu remédio. E todo dia você toma o remédio da palavra de Deus. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Se você tiver alguma doença, alguma enfermidade, estiver precisando de oração, aleluia, você coloca a mão aí onde está a doença, onde tem o teu problema. Se você não quiser colocar a mão, ficar constrangido por causa de algum problema nesse sentido, não tem problema isso, você crê e recebe a cura. Amém? Aleluia. O que vai valer aqui é a tua fé. Aleluia. Aleluia. E eu vou dizer, a maioria das doenças, elas não são tão difíceis de ser vencidas, não. Elas saem rápido. Sai bem rápido. Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora sobre a tua palavra. O Senhor nos deu a tua palavra. E a Bíblia diz, Pai, que o Senhor enviou a tua palavra e os sarou. E os livrou daquilo que era mortal. Aleluia. E nós cremos, Pai amado, agora. Aleluia. Que a tua unção também está aqui cooperando.
Não apenas a palavra, que não é uma coisa simples, já é poderosa, mas também a presença do Senhor, Pai. E nós tomamos posse agora dessa palavra, dessa unção, dessa vida que derrota toda a morte, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a enfermidade, nós repreendemos todo o mal, toda dor, toda doença, todo caroço, em nome de Jesus. Toda doença crônica, toda inflamação, toda infecção, tudo aquilo que está tortuoso, todo osso que não está no lugar certo, aleluia, nós ordenamos em nome de Jesus a estarem agora se consertando, todas as taxas, o sangue voltando ao normal, aleluia, as veias, o coração, o rim, aleluia, o pulmão, o estômago, aleluia, tudo aquilo que precisa estar curado, em nome de Jesus, que esteja curado agora. Todo lugar onde há uma doença, nós afetamos agora com a palavra, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos curados. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a sua cura em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graças pela cura. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos agora cear. Queria chamar aqui os colaboradores. Pode vir desse lado. Você pode sentar mais uma vez. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, que o homem deve julgar a si mesmo, versículo 28, que o homem deve se examinar a si mesmo, e então comer do pão e beber do cálice. De fato, a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. E a Bíblia também diz que por isso tem muitos doentes na igreja. Não é porque é a vontade de Deus, mas porque tem muita gente que não está se julgando. Nem toda doença é por isso. Amém. Mas esse fato produz doença também. E produz morte também. Quando eu for falar sobre morte, eu vou começar a falar um monte de coisa. Porque tem muito crente que não entende morte, não sabe o que é morte, não sabe por que morre, né? Tem muito crente que não sabe por que morre, né? E aí eu vou ensinar sobre isso também, porque a igreja precisa aprender algumas coisas, parece que estão fora, né, fora do nosso entendimento, fora da nossa capacidade de entender. Mas a Bíblia fala de tudo. Amém. A Bíblia fala sobre tudo. A Bíblia tem explicação para tudo. Então, se você está aqui, você é crente, a Bíblia diz: examine-se, então coma. Então, se você está aqui, eu creio que ninguém vem na igreja sem que Deus tenha operado no coração dessa pessoa. Deus falou alguma coisa. De fato, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Amém? Então o Espírito Santo trouxe você aqui porque Ele colocou algo de acerto em você. Se você é crente, se examina, pede perdão se for necessário e come e bebe. Amém? Se você é de uma outra igreja, já ceou, pode cear junto conosco como família de Deus. Não é problema nenhum. Amém? Nós somos uma família e você pode cear novamente. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, vamos orar pelos elementos. Aleluia. Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós vamos cear agora. E a tua palavra diz que nós devemos fazer isso. Devemos comer do pão, beber do cálice, até que o Senhor venha. Aleluia. E nós hoje estamos celebrando
o fato, Pai, de o Senhor ter nos amado de tal maneira que deu o seu Filho, que se entregou por nós. E esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, nós consagramos agora, nós recebemos com alegria e declaramos abençoados em nome de Jesus. Amém? Vocês podem servir. Aproveite essa canção e ore um pouco. Eu te entrego toda a minha devoção, seja adorado, seja Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Nós queríamos saber se tem alguém entre nós que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida e quer fazer isso agora. Você está aqui e ainda não confessou a Jesus e você quer fazer isso, você quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida ou quer se reconciliar. Tem alguém que está aqui e ainda não aceitou Jesus? Todos são salvos. Aleluia. Então eu acredito que nós podemos cear agora, né? Todos estão com os seus elementos aí, com o seu pão, com o seu suco. Conseguiu abrir? Todos conseguiram?
conseguiram abrir. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Amém. Aleluia. 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 O corpo de Jesus foi moído por nós, foi quebrado por nós. Amém. Ele quebrou aquele pão e ele disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. E ele disse para nós fazermos isso e lembrarmos que isso tinha sido feito, né? Se você volta para Isaías, você vai ver que a Bíblia diz que foi no corpo dele que ele levou a nossa doença, a nossa enfermidade. Se você for lá para Êxodo, você vai ver que um cordeiro também foi repartido. E a Bíblia diz mais na frente que eles saíram dali e não havia nenhum inválido. Amém? E aquele cordeiro também deu aquele livramento da morte para eles. Mas não apenas isso, mas levou eles em plenitude para o lugar que eles deveriam chegar. Amém? Então ele diz: faça isso e lembre. Amém? Não faça de qualquer maneira. Lembre que ele foi entregue por nós. Amém? Então, com essa consciência, coma do pão agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós lemos Tiago, capítulo 5, versículo 14 em diante. E lá diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, né? E ele diz assim: se ele houver cometido pecado, serão perdoados. Amém. Esse sangue aqui, né, o sangue de Jesus, isso que está simbolizando, ele foi derramado para perdoar os nossos pecados. Amém. E muitas vezes a doença chegou por causa de uma falha, de um erro do pecado. E lá ele avisa: mesmo que a pessoa ache ou pense que aquela doença foi causada por um pecado, ele está assim por causa do pecado, ele não precisa pagar o pecado dele com o sofrimento. Ele não precisa pagar o pecado dele com a doença. Isso não é expiatório. Amém? A doença não é expiatória. A doença não paga pecado. A tua doença não paga o teu pecado, irmão. Amém? A doença é uma consequência de brecha, de abrir brecha. Mas só tem uma coisa que paga o pecado. Amém? E ele já foi derramado, foi o sangue. O preço já foi pago. O sangue já foi derramado. O preço já foi pago. Amém? Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Beba do cálice. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. A Bíblia diz que depois que eles cearam, eles cantaram um hino, né?
Aleluia. Vamos cantar também. Aleluia, aleluia. Você pode se alegrar, irmãos. Aleluia. O Senhor nos lavou, nos redimiu. Aleluia. Deus está conosco. Ele é por nós. Ele triunfou, sim. Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Deus está conosco, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui, levou nosso fardo.